Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Lourdes era uma idosa de 78 anos que morava no interior, em uma pequena cidade chamada São João das Flores. Amada e querida por todos, ela tinha um sorriso contagiante e uma alegria de viver que impressionava todos que a conheciam. Apesar de sua vida difícil e cheia de desafios, Lourdes nunca perdeu sua essência, permanecendo sempre humilde e simpática com todos ao seu redor. Seu sorriso constante e a disposição em ajudar os outros a tornavam uma figura querida. A idosa vivia em uma casa modesta, rodeada por um jardim bem cuidado, onde passava grande parte de seus dias cuidando das plantas que floresciam com tanto carinho quanto aquele que ela dedicava a todos ao seu redor. A vida atual de Lourdes era repleta de momentos simples, mas significativos. Ela gostava de acordar cedo e assistir ao nascer do sol, enquanto tomava seu café da manhã na varanda. Aquele momento de quietude era precioso para ela, um início tranquilo para seus dias. Logo depois, começava suas tarefas diárias, sempre interrompidas por vizinhos, que passavam para trocar uma palavra amiga ou pedir um conselho. Entre todas as pessoas que Lourdes conhecia, Rita era a que mais se destacava. Com apenas 24 anos, Rita se aproximou de Lourdes de maneira especial. A jovem viajava diariamente para a cidade vizinha para estudar enfermagem, mas sempre encontrava tempo para visitar a idosa. Rita se sentia atraída pela sabedoria de Lourdes, e pelas histórias que ela tinha para contar. Rita costumava ajudar Lourdes nas tarefas diárias, mesmo que a idosa insistisse em que não era necessário. "Você tem seus próprios afazeres, querida, não precisa se preocupar comigo", dizia Lourdes com um sorriso, mas Rita sempre respondia com um carinho igual ao de uma filha, dizendo: "Eu gosto de estar aqui, Dona Lourdes, aprendo tanto com a senhora." As tardes eram momentos especiais para ambas. Sentadas na varanda, conversavam sobre tudo e qualquer coisa. Lourdes compartilhava suas experiências de vida, seus sonhos, e até mesmo seus medos, enquanto Rita falava sobre seus estudos, seus planos para o futuro, e suas pequenas preocupações do dia a dia. A conexão entre elas era palpável, uma troca genuína de carinho e respeito. Além das conversas, Rita e Lourdes compartilhavam atividades simples, mas significativas. Adoravam caminhar juntas pelo jardim, cuidando das flores e das plantas que Lourdes tanto amava. Rita gostava de aprender sobre jardinagem com Lourdes, que a ensinava pacientemente como cuidar de cada planta, como se cada flor tivesse uma personalidade própria. Os finais de semana eram momentos de maior convivência. Rita gostava de preparar lanches e chás para compartilhar com Lourdes. As duas se sentavam no jardim, aproveitando o calor do sol e a companhia uma da outra. Nessas ocasiões, Lourdes se sentia menos sozinha, e a presença de Rita enchia sua casa, de uma alegria que ela pensava ter perdido há muito tempo. A comunidade também era um grande apoio para Lourdes. Os vizinhos frequentemente se reuniam na casa dela para encontros e celebrações. Lourdes era a alma das festas da vizinhança, sempre animada, e pronta para receber a todos com seu sorriso acolhedor. Rita ajudava a organizar esses encontros, garantindo que Lourdes tivesse sempre companhia, e que nunca se sentisse isolada. Apesar de sua idade avançada, e da solidão que às vezes rondava sua vida, Lourdes se mantinha firme e positiva. Ela sabia que tinha construído uma rede de afeto e apoio, que a amparava nos momentos difíceis. E acima de tudo, tinha a amizade sincera de Rita, uma jovem que apesar da diferença de idade, compartilhava com ela uma ligação profunda e verdadeira. Com o passar do tempo, a idosa adoeceu repentinamente. Lourdes começou a apresentar sintomas, que preocupavam cada vez mais Rita e os vizinhos. Inicialmente, eram leves sinais, um cansaço que parecia nunca passar, dores constantes nas articulações, e uma leve falta de ar que se intensificava nas noites mais frias. Rita, sempre atenta, percebeu as mudanças no estado de saúde de Lourdes, e passou a visitá-la diariamente, cada vez mais preocupada. As visitas de Rita tornaram-se um ritual indispensável. Todos os dias, após suas aulas de enfermagem, Rita corria para a casa de Lourdes. A jovem sabia que a idosa precisava de atenção constante, e não mediu esforços para estar ao seu lado. Preparava chás calmantes,
ajudava Lourdes com as tarefas diárias que ela já não conseguia realizar sozinha, e fazia questão de estar presente em todos os momentos. Rita queria que Lourdes soubesse que ela não estava sozinha, que havia alguém que se importava profundamente com ela. Os meses seguintes foram especialmente difíceis. A saúde de Lourdes piorava visivelmente. Ela começou a perder peso, sua pele ficou pálida, e a falta de ar se tornava mais frequente. Rita, angustiada, tentou de tudo para aliviar o sofrimento de sua amiga. Levou Lourdes ao médico várias vezes, mas os diagnósticos eram vagos, e os tratamentos prescritos pareciam não surtir efeito. A incerteza sobre a doença que acometia Lourdes só aumentava a preocupação de Rita. Rita passava horas cuidando de Lourdes. Preparava refeições nutritivas, mesmo que Lourdes muitas vezes não tivesse apetite para comer. A jovem ajustava os travesseiros para que Lourdes pudesse dormir melhor, massageava suas pernas doloridas, e lia para ela as histórias que a idosa tanto gostava. Os momentos de leitura se tornaram um refúgio para ambas, uma forma de escaparem da dura realidade que enfrentavam. Apesar do desgaste físico e emocional, Rita nunca desistiu. Sua dedicação e amor por Lourdes eram inabaláveis. Ela se lembrava das incontáveis conversas, dos conselhos sábios, e das risadas compartilhadas na varanda. Para Rita, cuidar de Lourdes era uma forma de retribuir todo o carinho e apoio que ela havia recebido ao longo dos anos. A vizinhança também tentava ajudar. Os amigos traziam sopas e bolos, ofereciam-se para fazer compras, e mantinham Lourdes em suas orações. No entanto, Rita era a principal cuidadora, a presença constante que Lourdes tanto precisava. Nos dias mais difíceis, quando a dor era insuportável e o desânimo parecia tomar conta, Lourdes encontrava conforto no olhar atento, e no toque gentil de Rita. As noites eram especialmente duras. Lourdes tinha dificuldades para respirar, e a tosse constante a impedia de descansar. Rita, sempre alerta, ficava ao lado de sua cama, segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento. Quando o sono finalmente vinha, Rita aproveitava para descansar um pouco, mas nunca longe de Lourdes. Ela temia que algo pudesse acontecer enquanto dormia, e não suportava a ideia de não estar lá para ajudar. A cada dia que passava, Rita via a vitalidade de Lourdes se esvair. A idosa, que antes era um pilar de força e alegria, agora estava fragilizada. No entanto, mesmo nas piores condições, Lourdes ainda encontrava forças para sorrir e agradecer a Rita por tudo. "Você é como uma filha para mim, Rita, não sei o que faria sem você, obrigada por tudo", dizia ela, com a voz fraca, mas carregada de afeto. Os meses se arrastaram em uma luta constante contra a doença misteriosa. Rita buscava informações, lia artigos médicos, e consultava professores e colegas de curso, na esperança de encontrar algo que pudesse ajudar Lourdes. A frustração de ver sua amiga definhar, sem poder fazer muito mais, doía profundamente. Ela se culpava por não conseguir reverter o quadro, mas nunca deixava que Lourdes percebesse sua angústia. Mesmo com todo o cuidado e amor, a condição de Lourdes continuava a piorar. As visitas ao médico se tornaram mais frequentes, mas os profissionais de saúde pareciam tão impotentes quanto Rita. Os tratamentos paliativos ofereciam pouco alívio, e a perspectiva de uma recuperação se tornava cada vez mais distante. Apesar disso, Lourdes e Rita mantinham um vínculo indestrutível. Em meio à dor e ao sofrimento, a amizade delas florescia, tornando-se uma fonte de força e resiliência. Rita sabia que cada momento ao lado de Lourdes era precioso, e se empenhava em tornar os dias dela o mais confortáveis e felizes possíveis. A pequena comunidade de São João das Flores assistia comovida à dedicação de Rita e à luta de Lourdes. Todos torciam por um milagre, por um momento de alívio para aquela mulher, que tanto havia feito pela cidade, e por Rita, a jovem que se recusava a abandonar sua amiga. Em uma noite calma, após meses de luta incansável contra a doença, Lourdes finalmente encontrou a paz. Adormeceu serenamente em sua cama, com Rita segurando sua mão, e não acordou mais. Sua passagem foi tranquila, sem dor, como se ela tivesse simplesmente se rendido ao sono. Quando Rita percebeu que Lourdes havia partido, uma onda de dor profunda e devastadora tomou conta de seu coração.
Na manhã seguinte, a notícia da morte de Lourdes se espalhou rapidamente pela pequena cidade. A comunidade, que sempre a admirou e amou, foi tomada por um profundo sentimento de tristeza. Os vizinhos se reuniram na casa de Lourdes, trazendo palavras de consolo e apoio a Rita, que estava inconsolável. Rita, com o coração pesado, tomou a responsabilidade de organizar o funeral. Ela queria que fosse uma despedida digna, para a mulher que havia sido como uma mãe para ela. Com a ajuda dos vizinhos, preparou todos os detalhes. O funeral seria realizado na igreja local, um lugar onde Lourdes sempre encontrava conforto e fé. No dia do funeral, a igreja estava lotada. Todos queriam prestar suas últimas homenagens à querida Lourdes. O ambiente estava carregado de emoções, com lágrimas e sussurros de despedida ecoando pelo salão. A igreja estava adornada com flores, um tributo à paixão de Lourdes por seu jardim. Havia rosas, tulipas, girassóis e muitas outras flores, cada uma cuidadosamente escolhida por Rita. O caixão de Lourdes estava cercado por fotos dela, em diversos momentos de sua vida, mostrando seu sorriso contagiante e sua alegria de viver. As pessoas passavam pelas imagens, lembrando-se dos momentos que compartilharam com ela, das histórias e dos sorrisos que ela sempre ofereceu generosamente. Rita estava ao lado do caixão, recebendo os cumprimentos e as condolências dos presentes. Seu rosto estava marcado pela dor, mas também pela determinação de honrar a memória de Lourdes da melhor maneira possível. Quando chegou o momento de falar, ela se dirigiu ao púlpito com passos firmes, mas o coração pesado. Hoje nos despedimos de uma mulher extraordinária. Começou Rita, a voz trêmula mas cheia de emoção. Lourdes foi mais que uma vizinha ou amiga, ela foi uma mãe para mim. Sua sabedoria, bondade e amor incondicional iluminaram minha vida e a vida de todos que tiveram a sorte de conhecê-la. As palavras de Rita ressoaram pela igreja, trazendo lágrimas aos olhos de todos. Lourdes enfrentou muitas dificuldades, mas nunca deixou que isso apagasse sua alegria de viver. Ela nos ensinou a encontrar beleza nas pequenas coisas, a valorizar cada momento, e a sempre estender a mão ao próximo. Rita fez uma pausa, respirando fundo para conter as lágrimas. Prometo que sua memória viverá em cada um de nós. Vou continuar cuidando do seu jardim, mantendo vivas as flores que você tanto amava. E sempre lembrarei das lições que você me ensinou, carregando seu espírito comigo em todos os momentos. Após as palavras de Rita, outras pessoas da comunidade também prestaram suas homenagens, compartilhando histórias e lembranças, que destacavam a bondade e a resiliência de Lourdes. Foi um momento de união e lembrança, onde todos puderam expressar seu amor e gratidão pela vida de uma pessoa tão especial. Após o serviço na igreja, todos seguiram em procissão até o cemitério local, onde Lourdes seria enterrada. O sol brilhava intensamente, iluminando o caminho e trazendo uma sensação de paz. No cemitério, o caixão de Lourdes foi baixado na terra, cercado pelas flores que ela tanto amava. Rita foi a última a se despedir. Com os olhos cheios de lágrimas, colocou um buquê de rosas brancas sobre o túmulo de Lourdes. Descanse em paz, minha querida, você sempre estará em meu coração. Sussurrou, com a voz embargada. Nos dias seguintes, Rita fez questão de visitar o túmulo de Lourdes regularmente. Cada visita era um momento de reflexão e saudade. Ela levava flores frescas, variando entre tulipas, rosas vermelhas, brancas, girassóis, e outras flores que sabia que Lourdes adorava. Sentava-se ao lado do túmulo, conversando com Lourdes como costumava fazer na varanda da casa, contando sobre seu dia, suas conquistas e suas dificuldades. As visitas ao túmulo se tornaram um ritual para Rita. Era uma forma de manter viva a conexão que tinha com Lourdes, uma maneira de encontrar consolo e força, nas lembranças de uma amizade tão profunda e significativa. O jardim de Lourdes, agora sob os cuidados de Rita, florescia mais do que nunca, um símbolo vivo do amor e da dedicação que as duas compartilharam. Em uma manhã suave e ensolarada, Rita se dirigiu ao cemitério, ainda com a mente tomada pela dor da perda de Lourdes. Estava determinada a continuar visitando o túmulo de sua amiga, como fazia todos os dias. No entanto, naquela manhã em particular, Rita chegou antes do habitual,
quando o sol ainda estava começando a aquecer a cidade. O cemitério estava envolto em uma bruma leve, conferindo um tom místico ao ambiente. Ao se aproximar do túmulo de Lourdes, Rita notou uma presença diferente. Uma senhora de aparência envelhecida, com cabelos grisalhos e um vestido nobre, estava ajoelhada diante da lápide. Ela chorava em silêncio, as lágrimas caindo lentamente sobre o mármore frio. Rita ficou estupefata, o coração batendo mais forte. A figura da senhora parecia deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. Rita hesitou por um momento, observando a mulher com uma mistura de curiosidade e preocupação. Quando a senhora percebeu a presença de Rita, levantou-se rapidamente e começou a andar em direção à saída do cemitério. Rita tentou chamar a mulher, mas ela já estava correndo, desaparecendo entre as árvores e arbustos que cercavam o local. A cena deixou Rita profundamente inquieta. Com a mente cheia de perguntas e a sensação de um mistério não resolvido, Rita decidiu que voltaria mais cedo no dia seguinte. Estava determinada a descobrir quem era aquela mulher, e qual era a sua relação com Lourdes. Na manhã seguinte ao encontro com a senhora misteriosa, Rita acordou cedo, impulsionada pela necessidade de resolver o mistério que a perturbava. A cidade ainda estava calma e silenciosa quando ela chegou ao cemitério, antes mesmo do sol raiar. O céu estava começando a clarear, tingido de suaves tons de rosa e laranja, e uma bruma fina pairava sobre o local, dando um ar de mistério ao ambiente. Rita, com o coração acelerado, se dirigiu ao túmulo de Lourdes, o local que agora sentia como uma extensão de sua própria dor. Ao se aproximar, seus olhos procuraram ansiosamente pela figura que havia visto na véspera. Lá estava ela novamente, a mesma senhora de aparência envelhecida, e com mais calma percebeu a semelhança impressionante com Lourdes. Estava sentada de forma solene em um banco próximo à lápide, os ombros ligeiramente curvados, e parecia absorta em seus pensamentos. A visão foi suficiente para fazer o coração de Rita disparar ainda mais rápido. Com uma mistura de cautela e esperança, Rita se aproximou. O chão sob seus pés estava coberto de folhas secas, que faziam um leve barulho a cada passo. A imagem da senhora, iluminada pela luz suave da manhã, era ainda mais nítida. Rita sentiu que estava prestes a descobrir algo profundamente significativo, algo que poderia mudar tudo o que sabia sobre Lourdes. Quando a senhora finalmente se virou, e os olhos de Rita se encontraram com os dela, o impacto foi esmagador. A semelhança com Lourdes era tão perfeita que parecia impossível. Era como se o espelho tivesse se quebrado, e revelado uma outra Lourdes à sua frente. A pele enrugada, os olhos gentis e a expressão serena, eram idênticos aos de sua amiga falecida. O choque e a incredulidade foram tão intensos que Rita se sentiu desmoronar. Com as pernas fraquejando, ela caiu de joelhos, seus olhos cheios de lágrimas. "Quem é você?" "Lourdes?" Ela perguntou, a voz trêmula e quase desesperada. "Como pode ser? O que está acontecendo aqui?" A senhora, percebendo a angústia e a confusão de Rita, aproximou-se com um olhar de compreensão e tristeza. "Por favor, levante-se", disse ela, sua voz suave e reconfortante. "Eu entendo o quanto isso deve ser confuso para você." Rita, ainda no chão, olhou para a senhora com um misto de espanto e expectativa. "Quem é você? O que faz aqui?" A idosa sentou-se ao lado de Rita no banco, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto começava a falar. "Meu nome é Esther. Eu sou a irmã gêmea de Lourdes." Ela explicou, a voz cheia de dor e compaixão. As palavras caíram como uma bomba, e Rita lutou para processar a enormidade da revelação. "Irmã gêmea? Lourdes nunca mencionou você, nunca mencionou que tinha uma irmã." Esther assentiu lentamente, seu olhar distante e melancólico. "Eu também só descobri a verdade recentemente. Minha mãe revelou para mim, pouco antes de morrer, que ela não havia me dado à luz. Ela me contou que, minha mãe biológica, Marta, estava passando por dificuldades financeiras quando aceitou ser barriga de aluguel para ela e meu pai." Rita escutava atentamente, seu coração pesado com cada palavra que Esther proferia. Usaram a fertilização in vitro, e Marta engravidou de gêmeos. Durante a gestação,
ela se apegou muito a nós, mas tinha um contrato para entregar os bebês ao casal. Quando chegou a hora do parto, Marta entrou em pânico, ela fugiu com uma das filhas, Lourdes, e deixou a outra filha, eu, com o casal, de acordo com o contrato. A revelação de Esther deixou Rita pálida. A dor e o sofrimento que Esther descrevia eram profundos, e Rita sentia a carga emocional de uma história que nunca havia imaginado. E como você descobriu sobre Lourdes? Esther suspirou profundamente. Eu contratei um detetive para encontrar Lourdes, e depois de muita investigação, descobri que ela havia falecido. Eu vim aqui para tentar entender, e talvez, para encontrar algum tipo de paz. Rita, ainda em choque, olhou para Esther com uma nova perspectiva. Ela viu não apenas uma senhora perdida e em busca de respostas, mas alguém que compartilhava uma conexão profunda com Lourdes. Eu não sei o que dizer. Lourdes nunca falou sobre isso, nunca mencionou sua família biológica. Esther olhou para Rita com uma expressão de compreensão e empatia. Talvez Lourdes tenha preferido guardar isso para si mesma. Talvez a dor da separação tenha sido muito grande para ela, ou talvez ela nem sequer soube da minha existência. Mas eu queria conhecê-la, mesmo que seja agora, e entender mais sobre a vida que ela teve. Com o tempo, Rita e Esther se sentaram juntas no banco do cemitério, suas conversas fluindo entre lágrimas e memórias. As duas mulheres compartilharam histórias sobre Lourdes, suas experiências e sentimentos. O ambiente, que antes era apenas um lugar de luto para Rita, agora se tornava um espaço de conexão e compreensão. As semanas seguintes trouxeram um novo tipo de conforto para Rita. Ela e Esther continuaram a visitar o túmulo de Lourdes, cuidando do local com um carinho renovado. Esther trouxe novas perspectivas sobre a vida de Lourdes, enquanto Rita ofereceu a Esther o apoio e o amor que sempre deu à sua amiga. Juntas, elas mantiveram viva a memória de Lourdes, cuidando de seu túmulo com flores frescas e conversas reconfortantes. O vínculo entre Rita e Esther se aprofundou, e as visitas ao cemitério tornaram-se momentos de conexão e consolo. Rita encontrou uma nova forma de honrar Lourdes através da amizade e da compreensão que compartilhava com Esther. E mesmo em meio à dor da perda, Rita encontrou esperança na nova amizade que se formava, celebrando a vida e o legado de Lourdes, de uma maneira que unia o passado e o presente. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!